Agora ver esta notícia, segundo a qual Adriano Maleane resgatou parte do pensamento de Samora Machel sobre a economia do Estado moçambicano e resumiu num livrinho de mão lançado na última semana. Sem fazer comparação com o presente, Maleane traz alguns pensamentos daquele tempo. Na última semana, o primeiro-ministro da República de Moçambique, antigo ministro da Economia e Finanças, antigo PCA do Banco Nacional de Investimentos e que desempenhou vários cargos de gestão no setor privado, Adriano Maleane, lançou este livrinho de mão. É, na verdade, a primeira edição de uma coletânea que se pretende extensa. Desta vez, fala do primeiro presidente da República de Moçambique, Samora Machel, e o seu pensamento econômico de Moçambique no pós-independência. Adriano Maleane quer que se compreenda as ideias que este homem tinha sobre a economia de Moçambique, mas também a política econômica do país. O livrinho tem 14 capítulos. Nesta matéria vamos destacar apenas 4 deles para compreendermos com alguma profundidade. Comecemos, por exemplo, pela importância da educação. Para Samora, educar não significava apenas ensinar a ler e escrever, fazer de um grupo uma elite de doutores sem relação direta com os objetivos da política econômica. Era mais do que isso. Os quadros da educação, dizia ele, Samora Machel, devem comportar-se como um médico que antes de operar se desinfeta e se esteriliza para não infectar o paciente. Quem continua a folhear o livrinho de bolso percebe que a questão da educação é mencionada mais vezes. Por exemplo, no capítulo sobre a estratégia de desenvolvimento. Em toda a estratégia, a educação estava sempre presente. O exemplo disso é a exortação fazer da escola uma base para o povo tomar o poder. Nesta fase, o pensamento econômico de Samora é a socialização dos meios de produção como garante do desenvolvimento. No capítulo sobre o papel dos blocos internacionais, vem a explicação do porquê Moçambique só teve apoio financeiro, por exemplo, do FMI, cerca de 10 anos depois da independência. Antes não tinha apoio nem dos blocos socialistas, nem dos capitalistas. Papel dos blocos internacionais. Talvez pela natureza híbrida do mesmo, pois agregava elementos de economia de mercado e socialista, não se mostrou atrativo para o Ocidente financiar. O Bloco Econômico Leste Socialista também não escolheu Moçambique como membro efetivo de Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, um órgão de ajuda mútua dos países socialistas que foi extinto em 1994. Neste livro nota-se também que, afinal, o primeiro presidente da República de Moçambique não ficou de braços cruzados quando não tinha o apoio nem dos capitalistas, quanto menos dos socialistas. Adriano Maleane traz à tona aquilo que era o pensamento de Samora Machel para o financiamento da economia nacional, mesmo com esta característica híbrida. Ele entendeu que a única alternativa era procurar o apoio interno. Daí a exortação, contar com as nossas próprias forças, o que significava esgotar primeiro as nossas capacidades e só depois recorrer ao apoio externo ou ainda, na linguagem econômica, desenvolvimento econômico sustentável. Ou, se quisermos dar nome a esta forma de desenvolvimento, chamá-la-íamos de modelo cruzado e inclusivo, que combina as ideias de livre mercado e de economia planificada centralmente. Depois de trazer tudo aquilo que Adriano Maleane entende ser importante no pensamento samoriano sobre a economia de Moçambique, fecha falando de uma questão importante até nos dias de hoje: a transparência. Em qualquer escalão é importante todos terem a cultura de prestação de contas sobre o que se faz e se gasta para eliminar dúvidas e reforçar a direção efetiva. Enquadram-se nesta diretiva as ofensivas organizacionais no aparelho do Estado nas principais empresas estatais que Samora Machel realizou desde 1980. Não está comprovado se foi graças a estas ofensivas que o ano de 1981 foi o melhor ano em termos de produção depois da independência. Nesta obra, Adriano Maleane não faz nenhum tipo de comparação entre o pensamento de Samora Machel e a realidade de Moçambique, de cujo governo, aliás, ele faz parte. O facto é que podemos, por exemplo, recorrer ao pensamento do filósofo Severino Ngüenya, que diz que